Se você quiser aprender a como fazer a animação nos estilos da minha, esse vídeo é para você. Então fica aqui para saber como nós fazemos tudo isso, porque hoje nós iremos ensinar você a como fazer a animação. O roteiro eu faço ele no Word, mas você pode usar qualquer aplicativo de edição de texto ou até mesmo papel. Eu faço ele aqui, como vocês podem ver na tela, e vou marcando as partes que eu tenho alguma ideia. Por exemplo, essa parte que está de amarelo, eu tenho uma ideia para fazer nele, que ele é diferenciado, então ele já está todo pensado nisso. Às vezes também eu adiciono comentários de determinada coisa. Aqui também, como vocês podem perceber, tem algumas partes que estão entre parênteses e também tem uma letra com um número. Eu faço isso em várias partes. Isso significa que cada uma dessas frases significa que é uma parte de desenho. Então, em cada parte vai ter um desenho específico que vai representar aquilo que eu estarei falando no áudio depois. Eu faço isso no todo o corpo do texto, como vocês podem perceber, que fica mais fácil na hora da edição. Bom, na parte de desenho eu uso o programa Illustrator e crio um arquivo com 1900 por 1080 para ter um desenho em Full HD e também às vezes em 1080 por 720 para ter só em HD mesmo. Começando aqui o desenho eu uso a caneta, o pincel, que é só apertar o comando B que ele já aparece. Aí normalmente eu vou desenhando um círculo assim, aí as orelhas depois para criar neve. Aí se eu não gostar eu faço Ctrl V e apaga. Sempre assim, se não gostar, Ctrl V, apaga e volta. Aí você vai desenhando até você gostar. É assim, se você não conseguir assim, desenhar bem assim de primeiro, já vai tentando, que você vai se acostumando com os recursos assim, seja o mouse ou mesmo a digitalizadora, ou até no papel mesmo. Aqui eu já uso o comando V, que seleciona. Aí pode mexer com o item selecionado, girar. Aí eu volto aqui no B e começo a desenhar os olhos. Eu seleciono ele assim e aí aqui eu vou selecionar ele, usar o comando Ctrl C, Ctrl V também, Ctrl C para copiar, o V para colar e vou. Aí se você quiser refletir a imagem, você usa a ferramenta de refletir, que ela reflete a imagem. Só que aí nesse caso eu não gostei muito do jeito que tava e eu vou apagar aí mais na frente. Aí, apaguei e vou criar novamente assim uma mais legal. Só que aí quando eu não vou gostando assim eu vou lá e apago, vou tentando melhorar. Aí também pode aumentar de tamanho se quiser, só selecionar o V. Aí eu fiz um jeito tipo se você estivesse olhando alguma coisa assim pra cima. Aqui você pode criar uma nova camada ali naquelas partes de camada, criar nova camada. Ó. Aí você cria uma nova camada. Geralmente eu uso isso pra quando eu vou mexer braços ou alguma outra coisa assim no corpo. Tipo, eu vou criar o braço aí, agora eu vou desenhar o braço em outra camada. Pra caso se eu fosse usar a animação assim, poder mexer o braço. Só que como o desenho aí é só o básico, mesmo mostrar como é que desenha, no final eu vou juntar tudo e transformar no desenho mesmo. Mas se você quiser fazer para mexer, tem que deixar em outra camada os itens. Aí eu usei o refletir para ficar simétrico ao outro. Aí eu fiz como se ele tivesse pensativo olhando para cima. Aí às vezes eu dou um zoom assim pra ver se tá tudo certo e tudo mais. Aí eu comecei a fazer o ombro, pra deixar o ombro. Aí eu criei uma nova camada, botei em cima pra fazer o terno dele, a gravata, né? E agora eu mesclei, porque eu fiz o negócio. Mesclei tudo que fica mais fácil, mas eu vou deixar aqui fora de camada só pra mostrar depois como é que fica se for sem camada. Assim, fica lá sem braço, lá, tudo separadinho. É aqui eu vou começar a pintar, eu seleciono a camada, boto abaixo e uso a ferramenta de curvatura para pintar. Aí eu seleciono lá, troco de cor, boto na paleta de cores lá e escolho a cor que eu quero. É só trocar lá no negócio de baixo.
Aí normalmente, como meu personagem tem muitas partes brancas, eu coloco um quadrado no fundo de outra cor para diferenciar. Mas se também quiser pintar, você não precisa usar uma ferramenta de curvatura, mas pode também ser a caneta mesmo, o pincel. Aí eu copiei para ficar mais fácil, digamos assim. Já aquilo era igual ao outro. E aí eu comecei a pintar, dando os retoques que estava errado e tudo mais. Normalmente eu faço com a pintura saindo da tela, assim, do 1900 por 1080, essas assim, pra mostrar, pra ficar completo mesmo, não esqueça nenhuma parte. Aí aqui eu já misturei as duas camadas pra ficar como se fosse na animação, que aí eu misturo tanto a que tá desenhada como a que tá pintada. Aí eu comecei a pintar aqui usando B, a gravata, aqui o corpo dela. Aí normalmente eu recomendo usar a ferramenta de curvatura, que é mais rápido, mas se você tiver assim com tempo pra fazer, gostar mais mesmo de usar, porque eu acostumei mais usando essa. Aí normalmente sempre eu vou com outra cor primeiro, depois eu troco. Tipo aí tá cinza, aí depois eu vou lá na prancheta e mudo pra branco mesmo. A orelha também, cinza, prancheta. Aí normalmente eu não pinto tudo, porque assim, eu não pinto tudo assim pra juntar uma com a outra, pra não atrapalhar. Depois eu pinto com um pincel mesmo. Já que ele tem esses negocinhos assim, sabe? Tipo se a parte cinza estivesse entrando. Aí pra fazer a sombra eu uso normalmente a ferramenta de curvatura e eu vou passando por todo lugar que eu quero a sombra. Normalmente se você colocar no lugar que não pegaria a sombra, às vezes eu faço pra pegar um efeito de profundidade também. Aí eu coloco o preto, vou lá no propriedades e abaixo a opacidade. Eu vou repetindo o processo por toda a parte do corpo, sempre deixando uma camada diferente. E às vezes eu vou olhando, vendo como é que fica sem, com camada. Aí eu misturei pra ficar mais... Eu misturei tudo, porque como eu ia fazendo mesmo assim, né? Um desenho só pra ensinar o básico mesmo. Aí eu decidi que eu vou fazer umas nuvens no desenho. Só que eu vou pôr em cima, pra frente dele, do desenho. Pra mesmo se... Tipo, se as nuvens estivessem na frente dele. Aí eu vou começar desenhando assim as nuvens de uma cor diferente mesmo. Vou copiar ela, aumentar ela de tamanho e dar um desfoque. Aí o desfoque vai ter que ir em propriedades. Em propriedades e apertando aquele FX. E depois em desfoque artístico. Aí eu estou aumentando ela. Coloquei a opacidade, né, de trás. Não, coloquei o desfoque na de trás e a da frente ficou... Coloquei uma cor mais clara pra colocar tipo se a outra tivesse um brilho assim. Aí eu fiz a minha assinatura e terminei o meu desenho. Então é isso. Isso é só o básico mesmo, assim, o básico de tudo. Eu queria só relembrar que pra vocês praticarem, melhorando com o tempo. O áudio eu faço no próprio gravador do meu celular, utilizando apenas o próprio microfone que já vem no fone dele. E na edição dá para dar uma melhoradinha, e por isso eu utilizo o programa Audacity. Vou mostrar para vocês como que eu faço a edição. Bom, primeiro vocês vão abrir o menu arquivo, vão na opção importar em áudio. Depois que vocês fizerem isso, vai abrir essa outra tela. E aí você vai procurar onde está o seu arquivo de áudio que você gravou. E depois é só clicar em abrir. Vai aparecer essa tela e vai importar o áudio para dentro do programa. Depois, olha só o exemplo como está o áudio original. No vídeo Histórias de Acampamento, liberamos o nosso servidor no Discord. E um dia, os inscritos deram a ideia de fazermos um evento no servidor, mas acabamos tendo a ideia de criarmos um vídeo com esse tema. Foram sete
Então, esse áudio ele tem erros, ele tá bem ruinzinho também. Eu selecionei uma parte ali, vou lá em efeito, e depois de em efeitos, eu vou na opção redução de ruído. E depois de redução de ruído, eu vou na opção obter, e aí eu clico nesse obter, e depois que clicar nesse obter, vai captar qual parte que eu quero reduzir o ruído. Depois disso, eu vou novamente selecionar todo o arquivo novamente, e depois de selecionar o arquivo, eu vou de novo em efeitos, redução de ruído, e depois de redução de ruído eu coloco aplicar. E aí vai aplicar qual parte eu quero tirar a redução de ruído, e ele fica mais ou menos assim, já dá pra ver uma diferença. No vídeo de histórias de acampamento, liberamos o nosso servidor no Discord. E um dia, os inscritos deram a ideia de fazermos um evento onde os inscritos contariam histórias de terror. Então, aí eu fui analisando toda a parte do vídeo para ver se tinha algum outro ruído, alguma outra parte que tinha ruído ainda sobrando. E eu fui novamente fazer os mesmos passos de redução de ruído, onde eu vi que tinha mais ruído. Por exemplo, no final, eu percebi que tá tendo um pouco de ruído, então eu fiz novamente o processo, selecionei toda aquela parte, fui lá em efeito, fiz novamente o processo. Aí ele vai tirar todo do vídeo de novo, aquele pouco de ruído ainda que sobra. E através disso, já dá pra dar uma melhorada no áudio. Aí se você vê que ainda tá faltando, ainda tem ruído, faz de novo esse passo, vai fazendo até você ver que tá do seu agrado e sem ruído, que já deixa o áudio melhor. Porque o áudio é uma parte bem importante do vídeo, né? Porque se você tem um áudio bom, já é uma chance da pessoa, né, assistir aí sua animação. Bom, pessoal, depois, né, eu já aproveito que está selecionado, eu vou lá nos efeitos novamente. E dessa vez eu vou procurar pelo compressor. Vai aparecer isso aqui depois que vocês clicarem no compressor. E é só vocês clicarem em OK. E já estabelece... O próprio programa te dá os dados que você precisa dessa edição. Você clicando em OK, vai começar a aparecer essa tela, né, que tá fazendo, né, aplicando o efeito de compressor, e ele fica assim. Já dá pra ver até uma diferença ali no vídeo de histórias. No vídeo histórias de acampamento, liberamos o nosso servidor no Discord. Então, como vocês podem perceber, depois do compressor fica bem melhor o áudio. E é esses dois efeitos que eu uso. Depois eu vou ali para salvar o arquivo. Eu vou no menu arquivo, exportar. E eu vou seguindo esses processos aí que tá aparecendo, né? Exportar como MP3. Aqui eu vou escolher o local que eu quero salvar o arquivo e vou apertar em salvar. Aqui eu não faço nada, eu só clico em OK e já vai salvar o seu áudio. Vai aparecer essa telinha e está exportando o seu áudio para o lugar que você escolheu. Agora eu irei fazer a parte da animação. Para isso eu utilizo o programa After Effects, que ele permite, né, fazer essas coisas. Agora eu vou criar uma nova composição. Você pode criar uma nova composição, ou também vocês podem importar o desenho que eu fiz anteriormente lá no Illustrator. Bom, vocês vão aqui em arquivo, no menu arquivo, e vão importar mídia. Vou fazer esse processo, e depois que vocês forem importar mídia, ele vai cair aqui dentro do After Effects. Você vai arrastar ele para timeline, para ele aparecer ali, para criar, né, esse programa, para criar o arquivo, né, que você vai editar. A parte principal ali do que nós vamos utilizar no After Effects é onde está selecionado aí, e são pontos de ancoragem, posição, escala, rotação, opacidade. Isso já me permite fazer uma mudança. No ponto de ancoragem eu troco aonde o eixo vai movimentar no desenho. Como vocês podem ver, eu troquei ali, coloquei no rosto e deu a movimentação em volta do rosto. Na escala a gente já permite aumentar. Na posição você pode mexer o do seu desenho no eixo Y ou X, né, horizontal ou vertical. Eu gosto de mexer ali, mas você também pode mexer no arquivo. Aqui no After Effects eu gosto de utilizar ele porque ele me permite trabalhar em camadas.
eu faço lá em camadas no Illustrator e ele vem pra cá em camadas e eu edito a camada. Aqui eu vou falar pra vocês como fazer uma breve animação. Eu criei aqui, né, um ponto de escala e posição. Só vocês clicarem lá no reloginho e eles vai criar o keyframe ali. Ele vai lembrar que naquele ponto, naquele segundo, ele vai ter aquele valor. E aí eu voltei para o tempo zero e modifiquei esses valores para poder criar uma movimentação num certo período de tempo. Como vocês podem ver, ele vai se movimentando ali no vídeo nesses 2 segundos. E aí eu fui fazendo, fiz uma alteração de escala e posição e ele já cria uma movimentação, já cria uma animação, certo? E aí você vai alterando até você ver qual o ponto que você quer, a quantidade do valor que você vai estar alterando. E aí depois eu pego a régua, diminuo até esses 2 segundos, porque eu quero salvar o arquivo só nesses 2 segundos, e ele faz isso. Pronto, a animação pronta, de 2 segundos, certo? E aqui é outro arquivo que eu também vou ensinar vocês a como editar, que também já dá para vocês aprender um pouco mais, certo? Eu selecionei aqui, né? Fiz o mesmo processo de importar. Vou selecionar o avião para fazer uma animação nele. Fiz lá um keyframe no ponto zero e depois ali 1 minuto em pouquinho, 1 minuto e 9, 1 segundo na verdade, eu criei outro keyframe da onde ele quer. Eu quero que ele atravesse essa tela inteira durante esse 1 segundo. Então eu vou alterando esse dado até ficar do jeito que eu desejo. E aí já cria essa movimentação do avião andando, do avião se movimentando no ar, no caso ele tá voando, entendeu? Então já foi uma animação, sério. Aí se eu quiser mais longa essa animação, que demore mais um pouco, eu pego o keyframe e arrasto para longe, afasto esses 2 keyframes. Agora se eu quero mais próximo, eu junto esses keyframes. Agora eu vou fazer uma animação no relógio, uma animação de escala. Vou fazer ali, quando a frente estiver passando por ali, eu vou estar no ponto 0 e mais à frente 100% da escala dele. Então ele vai criar essa animação de escala. Aqui também tem um Vzinho que eu fiz ali e ele vai ter que aparecer depois que a escala estiver concluída, bem ali onde eu deixei a reguinha, né? E ele vai aparecer. Eu não fiz nenhuma animação, só coloquei ali para ele aparecer naquele momento. Só definir o momento que ele iria aparecer. E é o mesmo que eu vou fazer com esse X. Ele vai aparecer do nada ali na tela, igual foi o outro. Olha lá, aparece do nada. Então é só você movimentar as camadas até onde você queira. Então já vai criar esse efeito, certo? Uma coisa aqui que eu vou ensinar pra vocês é como vocês fazer loop. Muita coisa que eu uso nos meus vídeos. Então você vai no arquivo que você quer e você vai clicar no reloginho com a tecla Alt ativada. E você vai escrever essa expressão, loop Alt, parênteses, parênteses. Então ele vai fazer o quê? Um loop naquela animação que tu fez. Então eu fiz ali no avião, pra ficar repetindo, certo? Outra coisa que eu vou ensinar pra vocês, também aqui no After Effects, que é uma animação que eu uso muito, que é as coisinhas piscando. Tipo ali naquele de 15 anos ali, tem aqueles raiozinhos e eu quero que ele pisque. Então eu vou diminuir a quantidade que isso vai estar aparecendo em 5 frames. E eu vou dar Ctrl C, Ctrl V nessas 2 camadas, que são as camadas ali dos raios que está em volta do 15 anos. Vou dar Ctrl C, Ctrl V até eu ver uma quantidade boa. Vou ir lá no primeiro e vou depois até no segundo com a tecla Shift. E depois com o botão esquerdo eu vou apertar. E vou apertar em assistente de quadro de chave. E depois comando de sequência. Isso que eu acabei de fazer vai fazer com que cada camada fique em sequência. E já cria esse efeitinho ali, que é o que eu uso muito nos meus vídeos, você já deve ter percebido. Então, cria esse efeito. Aí eu vou vir aqui que ficou muito pouco, então eu vou selecionar tudo. Vou dar Ctrl C, Ctrl V de novo para criar mais camadas. E depois dessas camadas selecionadas, eu vou fazer o mesmo processo que eu ensinei anteriormente.
E olha só o efeito que ficou. Como se estivesse piscando, movimentando esses raiozinhos, certo? Então já cria assim. Outra coisa que eu vou fazer aqui é as poses. Como você pode perceber, eu só movimentei ali as poses. Deixei uma na frente da outra. E olha só, primeiro tá com os braços juntos ao corpo e depois ele levanta uma mão e afasta a outra. Então é só desenhar em camadas separadas e fazer esse processo. A próxima coisa que eu vou ensinar pra vocês, também no After Effects, que é boca e olho, que é uma coisa que eu uso muito. Esse aqui eu fiz uma estratégia de forma que eu uso, certo? Aqui você pode ver que essa camada que tá mais à frente, ela é do olho fechado. Então o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ela até mais ou menos onde eu quero. E a de cima é a outra, certo? E para você cortar, você vai deixar Ctrl Shift D. Você vai cortar a camada. E eu vou afastando, vou intercalando. Um olho aberto, um olho fechado. Um olho aberto, um olho fechado. Para ficar nesse efeito dele estivesse piscando. Sempre cortando a camada, usando Ctrl Shift D, como vocês podem perceber. E vai criando esse aspecto. E eu vou arrastando a outra camada até onde eu quero que o outro, né? Por exemplo, o olho fechado eu quero que fique até tal segundo. Então eu arrasto o outro até tal segundo para o outro seguir depois. E eu vou intercalando isso. Então isso aqui é muito corte. Você vai cortando. Tipo, na hora que o olho fechado estiver aparecendo, o outro não está. Então você vai arrastando essa camada até ficar do jeito que você deseja. Isso aqui foi o jeito que eu decidi fazer, certo? Foi um método que eu fiz. E eu gosto do resultado do olho piscando dessa forma, certo? E eu gosto muito. Igual a boca também, que eu vou ensinar mais na frente. Foi um método que eu fiz. E eu utilizo bastante nos meus vídeos, como você pode perceber. Vou mostrar como ficou, olha só. Tá vendo que as camadas ali estão intercaladas? Então, cria esse efeito como se ele estivesse piscando, né? Tá vendo? E aqui eu vou de novo fazer novamente, para dar até os segundos que eu quero, que eu vou usar, né? No meu vídeo. Depois, na hora da edição, que eu decido mais ou menos quantos segundos eu quero que esse mini vídeo tenha para dar certo. E aqui vou fazer de novo, certo? Essa parte é só de corte. Quando você for fazer o olho é só corte, arrastar a outra parte para ficar intercalado, como vocês podem ver aí na tela. Tá vendo? Ele tá com o olho fechado, aí ele fecha o olho, depois abre. É tudo você intercalar o que você quer, né, na hora da montagem. Agora eu vou ensinar vocês a como fazer a boca. Aqui nesse primeiro momento eu selecionei que nos primeiros segundos ele vai estar com a boca fechada. Então eu já fiz aqui um corte, como vocês puderam ver. E essa boca mais retinha vai ser essa. Aqui eu selecionei, né, a boca, as 4 bocas que eu fiz. E eu fui até onde a outra boca termina e fiz corte em todas elas, usando Ctrl Shift D. Vou selecionar todas e vou diminuir aqui. Geralmente eu uso 4 frames, mas o que eu uso na neve, eu uso um frame. Foi um só frame, por isso que ela é um pouco mais rápida, mas eu tô gostando mais disso aqui, que é só 4 frames. Ela não é muito rápida, mas também não é muito lenta. E aqui a gente vai fazer o mesmo processo do anterior. A gente vai dar Ctrl C, Ctrl V em várias. Vai no primeiro, seleciona, vai até lá no último, na última boca. Seleciona também, clica com o botão direito do mouse. Vai aparecer a opção que está aparecendo aí na tela. Assistente quad-chave, você clica nela. E depois de camada de sequência. E depois você clica em OK. E vai criar essa sequência, né? A sequência que vocês podem ver aí, ó. Então vou botar aqui do começo para vocês verem mais ou menos como fica, olha. Tá vendo? Ele fica movimentando a boca. E depois eu dublo por cima o que eu quero. E fica já um aspecto legal, uma animaçãozinha legal. Eu tô aprendendo muito ainda dessa parte de boca. Tem outros métodos pra fazer. E esse método foi o método que eu fiz, que eu achei mais fácil. Aqui eu achei que ficou muito pouco ainda, então eu vou dar Ctrl C, Ctrl V em tudo. Pra dar a boca, a quantidade de boca
da quantidade de tempo que eu preciso, a quantidade de segundos. E é assim que ela vai ficando, certo? Eu diminuo a régua ali para mim poder depois exportar esse mini vídeo para mim fazer a edição final lá. A última etapa do processo de fazer a animação é a edição. E para isso eu utilizo o programa Adobe Premiere, que me permite fazer a edição dos meus mini vídeos que eu fiz aí no decorrer de todo o trabalho. Primeiro eu vou criar, um novo arquivo. E aí eu vou em arquivo. Você pode usar o Ctrl L ou você pode apertar em importar. A partir daí você vai ir onde está os seus mini vídeos que você salvou lá do After Effects e importar para cá. Eu começo fazendo sempre importação do som que eu gravei, do áudio. Aí eu importo, arrasto ele para timeline e ele aparece aqui. O que eu faço? Nessa parte eu tenho que fazer um corte. No vídeo de histórias. No vídeo histórias de acampamento. Como vocês podem ver, nesse primeiro momento ele tem muitos erros. Então eu preciso fazer cortes no áudio para definir de fato qual é a parte que vai ficar e qual que não vai ficar. Então eu uso a tecla de comando C para cortar. E eu vou pegando a parte do vídeo e arrastando para o início, para o momento zero. E eu vou fazendo isso em toda a parte do vídeo. Eu vou analisando qual é a parte errada e vou aproximando, deixando sem essas partes erradas. E também eu costumo tirar a parte das respirações, que dá para entender às vezes, dá para mostrar na gravação e dá um aspecto ruim pro vídeo. E eu vou eliminando tudo isso nesse processo aqui de cortar o áudio. Vou cortando tudo, utilizando essa ferramenta de corte que está disponível aí. E eu utilizo muito a tecla de comando C para que eu possa economizar um pouco de tempo, só utilizando a tecla de atalho. E como vocês podem ver, eu vou tirando tudo isso. Bom, depois eu vou fazer o que? Eu vou adicionar os mini vídeos que eu fiz lá no After Effects. Ou até mesmo quando não tem nenhuma edição do After Effects, eu coloco só o próprio arquivo do Illustrator. Aqui, como vocês podem ver, eu vou adicionando. E aqui que eu uso a importância daquilo de ter feito lá no roteiro, que é o fato de ter nomeado os arquivos com letras e números sequenciais e depois ir fazendo eles nessa sequência, porque fica na ordem certinha e meio que adianta o processo da criação aqui nessa última etapa de edição no Premiere. E eu vou adicionando toda essa parte de vídeo. Vou adicionando até eu ver que está pronto tudo isso. Aqui nessa etapa eu fui colocando e também aqui na parte de edição eu tenho a possibilidade de mexer na velocidade desse arquivo. Então eu vou fazendo alterando a velocidade. Eu posso deixar mais rápido ou mais devagar. E eu uso isso aqui, como vocês podem ver que eu utilizei para deixar para entrar dentro do tempo. E vou fazendo corte também quando talvez fica a parte que eu fiz da edição fica um pouco muita coisa para pouco tempo. Então, aí eu vou fazendo esses cortes aqui e continuo adicionando tudo, certo? Essa parte aqui que eu coloquei, ela é imagem, então eu falei que eu poderia utilizar a imagem. Então eu coloquei a imagem aqui, diminui o tamanho do arquivo para ficar certo. E também eu vejo se tem necessidade de algum efeito de transição. Aqui nessa página de controle de efeito eu permito fazer também uma breve animaçãozinha. E aqui eu fiz da posição e também da escala para ela mudar ao decorrer do vídeo. Então eu vou criando keyframes da mesma forma que faz lá no After Effects. Vou alterando esses valores e deixando bem certo na tela para que não fique nenhuma borda preta. E vai criando essa animação, como vocês podem perceber lá, que é uma breve animação. Aqui no começo do vídeo eu sempre costumo usar o efeito do próprio programa, que eu vou lá em efeitos de transição e vou em dissolver
para preto, eu sempre coloco para preto. Então começa com a tela preta e vai tipo se fosse uma transformação de opacidade. E aí, através disso, eu consigo ter isso, essa movimentação. Aqui eu fiz um teste também, mas não ficou muito bacana, então eu acabei tirando. Então aí você vai fazendo um teste, tem vários efeitos de transição. E você também pode criar efeitos de transição, você pode criar transições para colocar no vídeo e vai ficando a seu critério. Só que não pode ter muito exagero, né? Porque muito exagero também não fica muito legal. E aí eu continuei o processo de adicionar todos aqueles arquivos que eu fiz lá no After Effects. Esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu tive que encaixar dentro do tempo, fiz o corte e fui adicionando, fazendo cortes, adicionando os outros tempos, fazendo normal. E isso aqui você pode também levar para dentro de outros programas, né, de edição de vídeo. Você consegue fazer isso também. Continuei adicionando todos o resto. E você vai adicionando todas as mini animações que você vai fazendo. Você vai encaixando aqui e você vai vendo o resultado. Se tá dentro do que você já propôs, dentro do roteiro. E você vai fazendo os cortes no momento certo. Aqui, por exemplo, o clipe ficou muito grande. Então, fui lá, cortei a parte do vermelho. E ficou como se não tivesse existindo aquela outra parte. E o efeito, mais ou menos, dessa parte ficou mais ou menos assim, como vocês podem perceber. Eu vou analisando se eu preciso de algum efeito de transição. Como é o caso aqui, eu vou lá de novo no efeito de transição. E vou encaixando. Na transição, vou vendo se fica legal. E se ficar legal, eu vou deixando isto no vídeo. Vendo o resultado sempre. Pra ver se tá do meu agrado. Se tá ficando legal a edição. Aqui nesse outro caso, é um caso onde eu fiz e salvei em fundo transparente. Como vocês podem ver. E nesse caso, eu precisei importar algo pro fundo. Porque se eu não coloco o fundo, ele vai ficar com esse fundo preto. E não fica tão legal esse fundo preto. Então o que eu fiz? Eu importei, né, uma imagem branca, uma foto branca que eu peguei na internet. Mas você também pode fazer dentro do programa um retângulo, um quadrado e colocar aí no fundo do seu vídeo. E você pode colocar qualquer imagem, pode ser qualquer tipo de imagem que você vê, mas claro que tem que estar relacionado com o que está passando. Eu coloquei o branco porque ficava melhor. E aqui também eu tive que fazer um corte, né? Porque o tempo que eu fiz, o mini vídeo que eu fiz, se estendeu demais. Aí o que acontece? Eu levo esse vídeo aqui para a parte de cima. No caso, a outra parte de vídeo, a linha V2, ele fica acima do branco. Então, por isso que quando eu colocar a imagem branca aqui, não vai dar... O branco não vai estar em cima do cachorro. E o cachorro vai estar dando pra ver. E o branco tá embaixo. Isso aqui que é importante. Que é importante na edição de camadas. Então, se você estiver editando, tem que ter um editor que tenha que te permita trabalhar em camadas. Entendeu? Tipo aqui, eu coloquei no V1 o branco, o fundo branco. E no V2, o mini vídeo do cachorro que eu fiz. Então, você vai fazendo dessa forma. Quando precisar colocar um fundo, né? Claro. Eu continuei todo o processo, como vocês podem perceber. Adicionando os mini vídeos. Analisando se tá dentro do padrão lá que eu estipulei no roteiro. E vendo se a velocidade está ok. Porque às vezes, por mais que a velocidade lá do After Effects tenha ficado boa, talvez aqui ficou muito lento por pouco tempo. E eu faço dessa forma que apareceu na tela. Eu clico no clipe e com o botão direito. E eu vou, né, como vocês viram aí nos passos anteriores, em velocidade duração. E lá eu arrumo a velocidade de duração que eu quero. Quanto maior a porcentagem, mais rápido vai ficar o teu vídeo, a duração do teu vídeo. E quanto menor essa porcentagem, vai ficando mais lento. Aí você escolhe uma porcentagem e sempre vai vendo se tá do seu agrado. Aqui nesse outro ponto,
que eu achei importante colocar aqui. E que é, por exemplo, você quer colocar uma música de fundo. Então, a música que eu coloquei é essa aqui. Vou colocar o som. Criamos o nosso servidor no Discord. E um dia, os inscritos deram a ideia de fazermos um evento onde os inscritos contariam histórias de terror. A princípio, o vencedor iria ganhar um cargo no nosso servidor. Como vocês podem perceber, esse som tá muito alto, tá até estourado. E minha voz nem dá pra perceber. Eu dou um duplo clique aqui e vou em mix de clipe de áudio. E aqui eu posso diminuir o som, que foi o que eu fiz aqui agora. E eu vou mostrar pra vocês. No vídeo Histórias de Acampamento, liberamos o nosso servidor no Discord. E um dia, os inscritos deram a ideia de fazermos um evento onde os inscritos contariam histórias de terror. A princípio, o vencedor iria ganhar um cargo no nosso servidor, mas acabamos tendo... Como vocês puderam perceber, eu fui alterando, né? Mais, menos, até ficar do meu agrado. Até eu ver que não tava muito alto, tirando todo o foco da minha voz, e nem tão baixo ao ponto de nem ser perceptível. Então eu deixei do tamanho que eu queria e até onde eu queria. Eu fiz um corte aqui no vídeo, como vocês podem perceber aqui. E o que acontece? Quando eu faço esse corte, a música ela para do nada. Então quando você tá assistindo o vídeo, dá pra você ver que o áudio parou do nada. Então o que eu costumo usar? Eu venho em efeitos, certo? Venho em efeitos. E aqui em efeitos, eu vou colocar um efeito de transição de áudio. Por que eu vou colocar um efeito de transição de áudio, pessoas? Vou colocar um efeito de transição de áudios para que isso não seja tão perceptível. Eu venho aqui em efeitos, transição de áudio, crossfade, e aqui eu tenho essas três opções. Eu costumo colocar o ganho constante, eu coloco aqui e vejo o resultado agora como fica. Sabem lamber por Fenequinho, um garoto de 15 anos. Como vocês puderam perceber, o som ele vai diminuindo quando ele vai chegando no final. E isso deixa com que o vídeo, deixa com que o áudio não acabe assim do nada e você percebe a mudança. É como se estivesse abaixando o som e essa mudança, né, de música não vai ficar tão perceptível. É legal se você for usar no teu vídeo, colocar isso, tá atento a isso, porque aumenta, né, a qualidade do teu vídeo, fica bem melhor o teu vídeo. E agora eu vou ensinar como vocês devem exportar o teu arquivo. Vocês vão no menu arquivo, né? Vocês vão na opção exportar e depois em mídia. Vocês também podem estar usando tecla de comando, né? Que é o Ctrl+M, ou pode seguir isso aí que eu disse. Vocês vão clicar nessas opções e vai abrir essa nova página. E aqui é só vocês clicarem em exportar. Aí vai começar a renderização do áudio, do vídeo e depois vai exportar o teu vídeo. E é bem assim que eu faço todo o processo de animação. Se vocês quiserem ver esse vídeo que eu estava editando, ele vai estar aparecendo aqui no card agora, que é a história de terror dos inscritos. Então vão lá conferir o resultado. Se você não for inscrito, se inscreva aqui também para poder acompanhar nesse processo aí. Então, pessoas, eu espero muito que vocês gostaram desse vídeo, onde nós ensinamos vocês a como fazer a animação. Eu espero muito que tenham curtido e deixado o like aqui no vídeo, porque isso demonstra que vocês gostaram e eu posso saber disso, porque se vocês não fazem, eu não saberei. E é importante, né, porque deu trabalho, foram horas, né, editando, produzindo, e esse apoio seu é muito importante. E eu quero pedir, se você não for inscrito, se inscreva aqui, porque é grátis, é rápido e você vai poder assistir inúmeras animações. E comentem aí se vocês gostaram, certo? Porque é muito importante eu ter o feedback de vocês. Compartilhe o canal com teus amigos, aquele amigo que quer aprender a fazer animação. Compartilhe esse vídeo com ele, manda pra ele, porque é importante também isso, para que mais pessoas possam conhecer o canal Necly. E tudo que for ensinado aqui vocês podem levar para outros programas e utilizar, podem até fazer no celular, né? Tem programas aí para vocês desenhar, programas de edição de vídeo que te permitem fazer isso. E
É um conhecimento que vocês podem levar para outros lugares. Você vai ser melhor nisso, né? De fazer animação, desenho, edição, praticando. Então, pratiquem, treinem aí, tenham ideias e coloquem isso em vídeo. Você vai ver que com o tempo você vai estar mudando muita coisa. E é isso. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!